Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Estamos iniciando mais um Ajude Informa. Isso mesmo, é um quadro que nós divulgamos nas redes sociais para tirar dúvidas dos colegas, né? Questionamentos que recebemos aqui por meio das redes sociais. A Ajudes é a Associação Jurídica Docente e também para servidores públicos e seus familiares. A Ajudes, você pode ter contato tanto presencialmente como por vídeo atendimento e fazer uma orientação jurídica gratuita. Se você quiser agendar um atendimento ou um vídeo atendimento, você precisa mandar uma mensagem por WhatsApp para o telefone 719-9671-8944. Isso mesmo, 719-9671-8944. É necessária a mensagem por WhatsApp para fazer o agendamento. Nós só atendemos na Ajudes por vídeo atendimento ou presencialmente depois que é agendado o horário, tá certo? Então, manda lá um WhatsApp para a gente. Estou aqui ao lado do doutor Paulo de Tássio, OAB 28605, ele é advogado e ele falará para a gente hoje a respeito dos requerimentos administrativos. O servidor municipal, estadual ou federal, quando quer pleitear um direito, uma gratificação, uma vantagem, ou mesmo a sua aposentadoria, e assim vai, ele escreve um requerimento e entrega no seu setor de recursos humanos, né, nos recursos humanos da administração pública a qual ele está vinculado. E, às vezes, esse requerimento ele demora meses ou anos. E existem várias decisões da Justiça já, inclusive condenando por indenização, né, para ser paga indenização por danos morais por causa dessa demora. Então, a administração pública municipal, estadual e federal demora, às vezes, de reconhecer um direito, e isso traz um prejuízo para o servidor, para a servidora, e, às vezes, também a administração pública nega esse direito, mesmo o servidor, a servidora, tendo convicção de que já preencheu ou preenche os requisitos, os critérios para alcançar aquilo que lhe é devido. Então, doutor Paulo, o que nós devemos fazer enquanto servidores públicos quando pedimos alguma coisa por meio de um requerimento administrativo e esse pedido demora meses ou anos? Ou então, o que devemos fazer também se esse pedido, depois de se arrastar durante meses ou anos, ele chega indeferido? Então, nós gostaríamos de saber sobre isso. Seja bem-vindo. Certo. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que existe uma legislação em todas as esferas e que normalmente, né, por exemplo, no caso dos servidores públicos estaduais e dos professores, a gente tem o Estatuto do Magistério. E como temos também outras legislações que sempre elas têm uma previsão de um prazo, né, razoável para a definição desses processos administrativos. Então, sempre que a gente vê uma situação em que esse prazo razoável ele já foi extrapolado em muito, o entendimento é sempre no sentido de que o servidor ele busca a justiça, ele faça o pleito no judiciário para que o processo dele seja concluído. E é o que vem acontecendo, e o judiciário, como sempre, tem atendido o pleito dos servidores públicos nesse sentido, visualizando que o processo administrativo ele já extrapolou em muito o prazo razoável, os juízes têm determinado a conclusão desses processos. Quando a gente está de frente a um processo, como você disse, se arrastou durante muito tempo e aí ainda indeferiu o pedido, a gente fica numa situação do seguinte: o correto seria a gente exaurir a via e recorrer administrativamente. Porém, tendo em vista o que já aconteceu nesse primeiro momento do processo, tudo leva a crer que esse recurso também vai demorar muito. Então, independente disso, eu pelo menos aconselho aos meus clientes que façam isso sim, que entrem diretamente na justiça, para que você não acabe tendo que passar por tudo isso de novo, ter toda essa demora agora já em grau de recurso administrativo. Então, de forma bem direta, seu processo ele já passou de um tempo razoável, busca-se o judiciário para que a justiça determine que o ente governamental ele conclua o processo o mais rápido possível dentro do prazo razoável. Entendi, doutor Paulo. Então, gente, vocês ouviram aí, né? Se o processo demora meses ou anos, ultrapassa um prazo razoável, nós podemos reclamar via judicial. E se ele for indeferido, a mesma coisa, passar por uma análise jurídica, recorrer administrativamente ou então ingressar logo com um pedido de concessão do seu direito. Doutor Paulo de Tássio, o senhor tem algum caso recente, o senhor tomou conhecimento, ou o senhor mesmo,
defendeu, algum servidor, alguma servidora, que justamente tinha um processo administrativo demorando, né, no reconhecimento do direito de ser deferido ou mesmo de ser indeferido, e o senhor pleiteou na justiça que fosse concluído esse processo administrativo, o senhor poderia trazer algum exemplo para a gente? Como eu disse, é um pleito que vem sendo atendido pelo judiciário. Sempre que a gente demanda judicialmente e o magistrado ele visualiza que realmente esse processo ele já extrapolou em muito um prazo razoável, eles tendem a dar uma decisão favorável no sentido de que a administração pública conclua o processo administrativo. Aqui no escritório a gente já teve alguns casos, sobretudo em relação a processos de pedido de aposentadoria e pedido de adicionais. O processo mais recente que nós tivemos, né, tivemos uma decisão na semana passada, agora, se eu não me engano, no dia 18, 19 de setembro, que foi no sentido de um professor de uma das faculdades estaduais, né, um docente do magistério superior, em que fez um pedido por um adicional e que já tinha se passado mais de 6 meses desde que ele fez esse pedido, quando ele procurou aqui o escritório. E foi interessante que ele trouxe uma informação de que os colegas dele, que também fizeram esse requerimento, tinham colegas que já estavam há mais de 4 anos com esse pedido administrativo pendente. Estão, né? Ainda estão. Então, visualizando essa situação, nós fizemos, né, o processo judicial e, como eu disse na semana passada, esse processo a gente deu entrada dele no início do mês, se eu não me engano, no dia 4 ou 5 de setembro. E já agora, no dia 18 ou 19, ou seja, mais ou menos 15 dias após, nós já tivemos uma decisão favorável, ainda que em sede liminar, mas favorável, no sentido de que o ente governamental ele concluísse o processo administrativo. Então, a gente pode observar, né, esse é só um exemplo, o mais recente, mas nós temos outros casos aqui no escritório, em que nós vemos que existe sim uma solução e não tem por que o servidor público ficar anos esperando por um direito que ele tem e que o governo, seja ele qual for, estagna, né, segura esse direito, como a gente fala, né, no jargão jurídico, senta em cima do processo administrativo e acaba que o servidor continua na mesma situação, fazendo jus àquele determinado benefício, porém tolhido de gozar, né, sobretudo do valor pecuniário, que é geralmente o que mais importa, devido à morosidade do ente governamental. Muito obrigado, doutor Paulo de Tarso. Aqui é o nosso colaborador da Ajudes, né, advogado, OAB 28605, e ele esclarece se um processo administrativo, um requerimento de um direito, de uma vantagem, de uma aposentadoria, de uma licença, de um adicional, se esse requerimento ele demora, né, sem uma resposta junto à administração pública, leva meses e até anos, nós podemos recorrer sim e sair da passividade. Até mesmo porque o tempo não para, e quanto mais demora essa resposta, quem perde somos nós, somos os requerentes desse direito, uma vez que os critérios estão preenchidos. Então, continue conosco, sigam as nossas redes sociais, o Instagram é @ajudesba, e acompanhe todos esses informes e esclarecimentos da Ajudes Bahia, Associação Jurídica Docente para Servidores Públicos e seus familiares. E não esqueça, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e agende um atendimento presencial ou um vídeo atendimento por meio do telefone 719-9671-8944. A Ajudes ajuda você. Um grande abraço e até mais.